Olá, concurseiro! Espero que você esteja muito bem. Para melhor compreensão do conteúdo, iremos dividir o tema em 3 blocos. No bloco 1, nós vamos conversar sobre o processo de conhecimento, o procedimento comum e a petição inicial, que é o ponto de partida de tudo dentro do processo civil. Pensa comigo. Sempre que existe um conflito e alguém procura o judiciário para resolvê-lo, normalmente estamos diante de um processo de conhecimento. É nesse tipo de processo que o juiz vai ouvir as partes, analisar provas e, no final, dizer quem tem razão. Não é execução ainda, não é cumprimento de sentença. Aqui o judiciário está conhecendo da causa, entendendo o problema. Dentro do Código de Processo Civil em vigor, o procedimento mais utilizado é o procedimento comum. Ele funciona como um caminho padrão. Sempre que a lei não mandar usar um procedimento especial, é o procedimento comum que entra em cena. Dá para imaginar como um roteiro básico, com começo, meio e fim bem definidos. E tudo começa com a petição inicial. Sem petição inicial, não existe processo. Ela é o documento em que o autor conta ao juiz o que aconteceu e o que ele quer. É quase como quando você vai resolver um problema em uma repartição pública. Se você não explicar direito o que aconteceu e o que está pedindo, ninguém consegue te ajudar. A lei exige alguns requisitos importantes. É preciso indicar o juízo, qualificar as partes, narrar os fatos, apresentar os fundamentos jurídicos, formular o pedido, indicar o valor da causa e dizer quais provas pretende produzir. Parece muita coisa, mas tudo isso tem um motivo. É isso que permite ao juiz entender o caso e ao réu se defender. Aqui vale uma pausa rápida para pensar. Você consegue separar mentalmente o que são os fatos e o que é o pedido? A causa de pedir são os motivos do pedido. Ela envolve os fatos, que são os acontecimentos da vida real, e o fundamento jurídico, que é a regra de direito aplicada àqueles fatos. Já o pedido é o que se espera da decisão do juiz. Um exemplo ajuda muito. Imagine alguém que comprou um celular e ele parou de funcionar poucos dias depois. Os fatos são a compra e o defeito. O fundamento jurídico vem do direito do consumidor e o pedido pode ser a troca do aparelho ou a devolução do dinheiro. Simples assim. Perceba como a petição inicial já delimita todo o processo. É a partir dela que o réu vai responder e que o juiz vai conduzir o caso. Por isso, entender bem essa fase é fundamental. No próximo bloco, a gente avança para a resposta do réu, falando de contestação, reconvenção e revelia, sempre conectando com tudo o que foi apresentado aqui. Seguindo adiante no procedimento comum, agora é hora de olhar para o outro lado da história. Depois que o autor apresenta a petição inicial e o réu é citado, abre-se o prazo para a contestação. A contestação é o principal instrumento de defesa do réu. É ali que ele vai dizer se concorda ou não com os fatos, se entende que o direito invocado existe ou não e quais são seus argumentos. A lei determina que o réu concentre toda a sua defesa na contestação. Isso significa que ele deve apresentar de uma vez só todas as matérias que puder alegar. É como receber uma cobrança indevida e responder com todos os comprovantes e explicações possíveis naquele momento. Se deixar algo de fora sem justificativa, pode perder a chance de discutir depois. Dentro da contestação, o réu pode levantar questões processuais e também enfrentar o mérito da causa. E é nesse mesmo momento que pode surgir a reconvenção. A reconvenção permite que o réu apresente um pedido contra o autor dentro do mesmo processo. Não é só defesa, é ataque também. Vamos pensar em uma situação cotidiana. Um locador entra com uma ação cobrando aluguéis atrasados. O locatário, ao se defender, afirma que o imóvel tinha problemas graves e, além disso, pede uma indenização pelos danos sofridos. Esse pedido do réu é feito por meio da reconvenção e tudo será analisado no mesmo processo. Outro tema muito cobrado em concurso é a revelia.
A revelia acontece quando o réu, mesmo citado corretamente, não apresenta contestação no prazo legal. O principal efeito é a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor. Mas atenção aqui, essa presunção não é absoluta. Existem situações em que a revelia não produz esse efeito, como nos casos que envolvem direitos indisponíveis ou quando as alegações do autor não fazem sentido diante das provas. Além disso, o réu revel ainda pode participar do processo nos atos seguintes, recebendo-o no estado em que estiver. Perceba como tudo se encaixa. A petição inicial define os limites, a contestação responde a esses limites, a reconvenção amplia a discussão e a revelia altera a dinâmica do contraditório. No próximo bloco, vamos fechar esse tema falando do saneamento e da organização do processo, que prepara o caminho para a decisão final. Chegamos agora à última etapa do nosso estudo, que é o saneamento e a organização do processo. Depois que as partes já apresentaram suas alegações iniciais, o juiz precisa colocar ordem na casa antes de seguir para a produção de provas e o julgamento. O saneamento serve justamente para isso. O juiz analisa se existem problemas processuais pendentes, resolve questões preliminares e define quais pontos realmente estão em discussão. É como organizar uma mesa de trabalho antes de começar uma tarefa importante. Você separa o que é essencial e deixa de lado o que não importa. Nessa fase, o juiz delimita os fatos controvertidos, define quais provas serão produzidas e distribui o ônus da prova. Isso traz clareza para as partes e evita surpresas no final do processo. É uma aplicação prática do princípio de cooperação, previsto no Código de Processo Civil em vigor. Em causas mais complexas, o saneamento pode acontecer em audiência, com a participação das partes. Essa audiência permite diálogo, ajustes e uma organização mais precisa do processo. Pense em um caso de acidente de trânsito. O juiz pode deixar claro que o ponto central é identificar quem causou o acidente e se houve dano comprovado. A partir disso, toda a produção de provas será direcionada. Depois do saneamento, o processo segue para a fase de instrução, se necessária, e depois para a sentença. Note como cada etapa conversa com a anterior. Uma petição inicial bem estruturada facilita a defesa. Uma boa contestação ajuda a delimitar o conflito. Um saneamento eficiente conduz a um julgamento mais justo e célere. Com isso, você consegue enxergar o processo de conhecimento como um caminho lógico e organizado, do início ao fim. Aqui terminamos mais um bloco. Até o próximo. Se gostou, inscreva-se, curta o vídeo e ative o sininho.